Queria compartilhar um caso com vocês muito chato que eu atendi no consultório essa semana. Eu atendi então esse paciente de 56 anos, que ele tinha um diagnóstico de hipogonadismo definido por um colega urologista. Esse colega urologista, ele começou a terapia de reposição de testosterona de uma maneira adequada. E esse paciente ele evoluiu super bem. Melhora de libido, melhora de disposição, conseguiu começar a treinar melhor, voltou a ter ganhos, fazendo uma terapia de reposição de testosterona de uma maneira adequada, mantendo níveis fisiológicos. Então entregando benefício cardiovascular para esse paciente. E aí o que aconteceu? Esse paciente ele precisou mudar de cidade e começou a acompanhar com outro colega médico. Esse outro colega médico falou para ele, a dose de Durateston que você está utilizando, ela não ajuda muito em questão de performance. A melhor coisa que a gente pode fazer é usar uma Durateston por semana. Veja bem, o paciente bem orientado, não era isso que ele estava procurando, ele estava procurando manter uma vida saudável, com longevidade e qualidade de vida. Bom, ele começou a usar a Durateston, já que foi orientado por um médico, né, e nós temos toda a autoridade médica, e consequentemente ele começou a ter colateral. Esse paciente evoluiu com piora do perfil lipídico, ele ficou hipertenso, ele teve acne, aumentou a queda de cabelo, então era tudo que ele não procurava. Consequentemente ele marcou uma consulta comigo, eu conversei com ele, entendi totalmente a anamnese, realmente se não era algo que ele estava procurando, usar hormônio em dose suprafisiológica, e ele foi muito bem claro comigo. Diogo, eu só não voltei pro primeiro médico porque ele não atende online, e agora ele tá trabalhando em outro estado. Eu tô morando em outro estado e não consigo mais fazer o acompanhamento presencial. Então olha como é complexo. Nós, como médicos, que precisamos ser o exemplo da não maleficência, o exemplo de entregar sempre o quê? Saúde, longevidade, performance priorizando saúde, acabar tendo esse tipo de conduta. Então a gente precisa repensar. Ao invés de muitas vezes querer entregar algo para o paciente, achando que, nossa, dessa maneira o paciente vai continuar acompanhando comigo, muitas vezes você está entregando o pior que você tem para ele. Ao invés de você estar entregando o que a gente foi formado como médico, a gente acaba entregando algo totalmente contrário. Então foi um caso realmente que eu fiquei bem chateado de atender. Eu sou uma pessoa que sempre gosto de trabalhar com ética, auxiliando os colegas, tentando minimizar quando tem algum problema ou alguma conduta que eu acabo não concordando, mas tem alguns casos que realmente não dá para defender.